Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa 8ª live da Maratona da Ergonomia. Maratona de 20 lives que a gente está fazendo aqui no meu Instagram todos os dias, às 17 horas, de segunda a sexta, até o dia 8 de maio. Sejam muito bem-vindos! Gente, tema de hoje, então, o que não deve ter em uma ET. Quero já, antes de começar, reforçar para vocês, acho que em toda aula eu falo sobre isso, é a forma como eu penso, como eu ajo nos meus trabalhos com os meus clientes, né? Vocês são totalmente, absolutamente livres para pensar de outras maneiras, para fazer um trabalho de uma outra maneira, só que isso aqui que eu vou passar para vocês hoje realmente são itens importantes que eu prefiro que não fiquem dentro da minha ET, né? E obviamente eu vou explicar cada um deles, o porquê, né, de não ter esses itens nessa ET. E depois também a gente vai falar sobre itens importantíssimos que devem estar dentro de uma análise ergonômica do trabalho, para você, né, lá dar uma checada, ver se tudo isso que eu vou falar tá lá dentro, né? Se tá lá porque tem que ser importante para ser mandatório, né, estar lá dentro, dar uma revisada, ver se você concorda e, obviamente, você pode aí mandar nos comentários, nas caixinhas, sobre dúvidas que você possa ter sobre, Débora, será que eu coloco isso na minha ET ou não, né? Porque, assim, uma ET, ela é gigantesca, não é mesmo? Gigantesca. Então, eu precisaria de umas 10 lives para falar tudo que precisa estar lá dentro. E como a gente não tem essas 10 lives, eu preferi focar no tema o que não deve estar lá dentro e pontuar algumas que são realmente importantes, né, estarem lá, dentre centenas de coisas que a gente tem, para a gente conseguir dar conta na live de hoje. Primeiro, por que é importante a gente saber de situações a não colocar, né, dentro da ET? Porque pode acontecer 3 situações. Você pode dar um tiro no seu próprio pé, você pode dar um tiro no pé do seu cliente ou você pode dar um tiro no pé do colaborador. E é para evitar esses 3 tiros no pé que a gente vai, então, abordar situações a evitar, coisas a evitar de colocar dentro da ET. Tá? Não é uma lista muito grande, até porque senão ficaria engessada a nossa atuação, o nosso programa, né? Mas isso que eu vou trazer é realmente importante para vocês tomarem cuidado. Gente, primeiro item, sem tiro, isso aí, sem tiro. Primeiro item a ser evitado, né, que não deveria estar na ET. Você falar, citar ou escrever sobre qualquer doença. Gente, não pode colocar doença, nenhum tipo, nenhum nome, nada dentro de uma análise ergonômica do trabalho. Primeiro de tudo, porque quem faz o diagnóstico clínico de uma doença são médicos. Obviamente eu sei que tem médicos que fazem análise ergonômica do trabalho e nem por isso eles devem colocar diagnósticos ou doenças, ou citar, ou dizer assim, pode acarretar na doença X, pode acontecer a doença Y. Este tipo de atividade pode desenvolver a patologia X. Não pode, gente, não pode mesmo. Primeiro porque quem faz diagnóstico clínico é um médico, então a gente, fisioterapeuta, ergonomista, engenheiro, tecnólogo, educador físico, TO, enfim, não tem como citar todos que fazem a ET, que é uma lista gigantesca. A gente não faz diagnóstico clínico, doença, esquece. Às vezes você bate o olho, dependendo a tua graduação de base, dependendo a tua evolução, a tua expertise, a tua experiência, você bate o olho, você até pode saber doenças que serão causadas ou que até já foram causadas por aquela atividade, mas de jeito nenhum colocar lá. Primeiro porque é só o médico que faz diagnóstico clínico, assim, então se você não é médico já descarta isso.
tá? Segundo, mesmo que você é um médico e que você faça análise ergonômica, você não pode simplesmente induzir um nexo causal em uma análise ergonômica que o foco dela não é isso. A análise ergonômica, o foco dela não é fazer um nexo causal. Ela pode e sim vai ajudar para nexos causais posteriormente, em perícia, em laudos, em análises posteriores. Ela vai ter esse papel de auxiliar, mas não é ela que faz o nexo sozinha. Precisa ter um processo, precisa ter uma investigação, precisa ter uma perícia para envolver isso. Não é a análise ergonômica que vai fazer, tá? E pode ser ainda o pior cenário, assim, imagine que você citou o nome de uma doença ou, assim, às vezes até na ingenuidade mesmo. Olha, essa atividade pode causar patologia X, às vezes com o intuito de ajudar para a empresa se precaver, fazer, enfim, o que tem que ser feito para evitar de chegar lá, que sim, é o nosso papel evitar que chegue a um acidente, evitar que chegue a uma doença, um dos nossos papéis. Às vezes na ingenuidade você falou, fez isso, e aí acontece às vezes um processo trabalhista, uma ação, uma reclamatória, e aí é justamente isso que é colocado em pauta e às vezes, assim, não chegava nos limiares para isso acontecer. E aí acaba que aquilo só ajuda, de repente, para uma decisão que não seria a melhor neste caso, tá? Então, assim, não coloca. Além disso, é importante porque a análise ergonômica, ela faz diagnóstico ergonômico e não diagnóstico clínico. E eu acho que é aí que algumas pessoas se confundem, tá? Porque a gente tem que fazer o nosso diagnóstico, mas ele não é clínico, ele é ergonômico. É sobre riscos ergonômicos presentes e o que fazemos com eles, que é o mais importante. Mais importante do que encontrar o risco é saber o que fazer com ele para ele ser eliminado ou pelo menos diminuído, né? Então, não confundam o tipo de diagnóstico que a gente faz, que é apenas ergonômico, tá? Com foco na prevenção ou na melhoria depois que alguma situação já foi instalada, mas não diagnóstico clínico, beleza? Faz sentido, galera? Não cita, nem que seja o intuito de ajudar, não coloca nome de doença nenhuma na tua análise, tá? Gente, segundo item que eu acho importante não estar na ET, que no meu ver não deveria estar, é os nomes dos colaboradores que foram ali as amostras utilizadas para fazer a tua análise, tá? Então, assim, você pode e você deve conversar com os trabalhadores, ter o teu controle, né, de quem está falando com você, mas você não precisa colocar na tua análise que foi o João, que foi o Robson, que foi a Thaís, que foi a Ana, entendeu? Por vários motivos, tá? Então, por exemplo, eu, Débora, eu tenho sim o controle de todos os nomes que passaram por mim, mas tá na minha agenda, no meu controle pessoal e profissional. Eu não deixo na minha AET, tá? Então, por quê, né? Primeiro, porque aquela análise ergonômica que você está fazendo, obviamente que depende da demanda, mas em 90% dos casos, você está analisando uma função, tá? Ou especificamente as atividades desenvolvidas por determinadas funções. Então, essas atividades e essas funções, elas são globais da empresa. Qualquer profissional que ser contratado para entrar ali e para executar aquele trabalho, ele vai executar aquele trabalho que está lá no modo operatório, nas normas de produção, na sua ordem de serviço, para fazer, independente se é o João, se é a Maria, se é o Pedro, se é a Thaís, se é a Clara, se é a Aline, entendeu? Não faz diferença. Obviamente, na nossa análise, a gente faz essas diferenças.
Para Thaís, essa bancada tá muito alta. Para Ângela tá muito baixa. A gente faz isso, a gente analisa as pessoas que estão ali, mas não precisa colocar o nome delas dentro do documento, justamente por ser uma análise que envolve globalmente aquelas funções e atividades. Então, qualquer pessoa que entrar ali vai executar aquelas atividades independente de ser a Thaís ou a Aline ou a Clara, tá? Outro motivo de não colocar o nome das pessoas pode ser que eu usei a Thaís como a minha amostra para fazer o registro das fotos, o registro dos vídeos, das medidas, porque todos os trabalhadores executavam todas as mesmas atividades, então eu peguei por indicação da empresa ou, enfim, dependendo o critério que você utilize para fazer a seleção das pessoas para registro de foto, de vídeo, independente você registrou da Thaís. Só que daqui, 6 meses, a Thaís está trabalhando em outra empresa, ou ela abriu a própria empresa, entendeu? E aí, por que tá o nome dela lá naquela análise? A Thaís não representaria mais, então por isso que não é ideal colocar nome aos bois, certo? Porque senão daqui 6 meses a Thaís tá em outro local trabalhando, e aí o nome dela tá lá na análise ergonômica, que a gente sabe que a nossa análise ergonômica ela é vitalícia. Ela não é um documento, obviamente, que tem as nossas validades, quando ocorre alteração no layout, no processo, no produto, precisa-se de uma nova análise, porque aquilo já não existe mais, só que para o histórico daquela empresa ela é vitalícia. Então, principalmente para o PPP, né? É o histórico todo do colaborador. Então, se eu dou nome aos bois, eu posso estar me limitando ou tornando aquela análise obsoleta de repente. Então, não coloca nome. De novo, tenha o controle sim de com quem você conversou. Quem foi o responsável que te deu essas informações importantes da entrevista, da coleta. Mas não coloca lá dentro daquele documento, daquele programa de ergonomia. Tá? Além disso, um outro porquê de não colocar o nome dos colaboradores na ET é porque eles ficam muito mais confortáveis em te relatar o que realmente acontece ali no dia a dia, na entrevista, naquela conversa que a gente tem com eles, quando eles se sentem cuidados e amparados no seguinte quesito: não vai chegar a todos que foi você que me passou essas informações, né? A entrevista, ela é anônima, lógico, às vezes a gente entrevista um cargo que só aquela pessoa executa, aí não tem jeito, mas assim, isso querendo ou não, afirmar para ele, olha, não vou colocar o seu nome aqui, que é você que está falando isso, você está representando os seus colegas, a sua função, o seu cargo, né? Pode ficar à vontade, sabe? Eles se sentem muito mais confortáveis em expor pra gente as reais situações do dia a dia quando eles têm essa seria até uma pseudo-segurança, porque assim, lá dentro, querendo ou não, todo mundo sabe quem entrou e participou, mas não é explícito, não vai estar escrito, não vai estar escancarado na tua análise, então sim, eles se sentem mais confortáveis em te falar realmente o que acontece lá na entrevista, quando eles não têm esse nome deles afirmado ali, carimbado. Não foi o Leonardo que falou isso. Faz sentido? Tranquilo para todo mundo? Acho que isso é bem tranquilo, né? Só para reforçar mesmo e explicar o porquê de que não é necessário, que não é obrigatório, que não é porquê, né? Robson, já vi casos do empregador procurar saber quem foi que reclamou. Exatamente, isso acontece, então até é uma segurança para a gente dar para aqueles trabalhadores de que não vai estar escrito. Então aí, se ele quiser realmente ir no X da questão, procurar mesmo, aí é problema dele, né? Ele vai fazer o que ele achar justo para descobrir, mas não sou eu, Débora, que vou estar entregando assim, olha, porque senão fica pessoal isso.
né? Até porque seria injusto, poxa, tem, sei lá, 6 trabalhadores nessa função, aí foi delegado, não temos tempo de conversar com todos, de entrevistar todos, a gente tem um prazo, vou escolher 1 ou 2 que represente esses 6. Poxa, não seria injusto os 4 que então não falaram nada, né? Ou não ficaram expostos àquilo, e aí os outros 2. Então, por isso que a gente preza por resguardar. A gente sabe que é limitado, né? Não tem como simplesmente eles não saberem quem é, até porque é a empresa que nos auxilia a escolher, né, as pessoas. Beleza, gente? Bem tranquilo isso, né? Só para entender os motivos e que não é necessário colocar, tá? Gente, terceiro item que não deveria estar nas AET, tá? Recomendação de EPI. A gente já falou ontem na aula de análise ambiental, na live de análise ambiental, infelizmente não foi salva, né? O Instagram não está comportando a demanda de lives e de acessos, né? E aí acabou que excluiu a live, até quem não conseguiu assistir ontem, né? Peço desculpa, não foi interferência minha, foi o Instagram que não salvou. E ontem a gente comentou, e hoje eu vou reforçar, né? Não ter recomendação de EPI dentro da análise ergonômica. Até mesmo se você for um profissional habilitado para isso, tá? Primeiro de tudo, a ergonomia, ela age muito antes de precisar recomendar o EPI. Por quê? A recomendação do EPI, acredito que o principal pilar, o principal motivo é para evitar de ter uma perda auditiva. E para evitar de ter uma perda auditiva, que é um grau acima da ergonomia, que a ergonomia atua lá no conforto acústico, por exemplo, ela já está um degrau acima. Quando tem uma ergonomia bem feita, na questão, para facilitar essa questão do EPI, vamos utilizar o exemplo do ruído, tá? Que é o que realmente eu vejo em algumas análises ergonômicas, recomendação de EPI. Então, assim, primeiro de tudo, quando a gente vai na própria NR17, a gente sabe que a ergonomia é anos-luz além da NR17, todos estamos conscientes disso. Mas se você olhar para a nossa norma, que é o que a gente tem que responder, né, nem cita EPI, nem fala sobre questão de ruído, de perda auditiva, de insalubridade, nada, ergonomia. Por quê? É conforto acústico. O limiar para risco ergonômico, que seria o desconforto acústico, ele tá aqui. O limiar, né, de insalubridade, de ruído para perda auditiva, ele tá aqui. Então, a gente age bem antes. O ergonomista, a principal função dele é tentar eliminar a raiz daquele ruído e não indicar um EPI. Então, o ergonomista ele vai investigar as causas daquele ruído, da onde que ele está vindo, por que ele está vindo. É porque a máquina está antiga? É porque essa ferramenta é muito antiga? É porque a máquina está precisando de manutenção? Então, os parafusos estão tudo solto e está causando ruído? É porque o setor não tem uma parede, um teto com esse abafamento, com essa proteção de ruído? É porque o setor está do lado de uma máquina muito barulhenta? É porque o setor está do lado de um setor muito barulhento? Então é isso que o ergonomista precisa fazer, investigar a causa raiz desse ruído e tentar eliminar ou diminuir, com a nossa expertise de soluções ergonômicas. Não, Débora, não tenho o que fazer. Eu não sei, não tem como eliminar esse ruído, já fizemos manutenção da máquina, já compramos uma máquina nova, já colocamos protetores nas paredes, abafadores de ruído, o ruído continua. Ah, ok. Ultrapassa os limites lá da segurança, da insalubridade? Tá aqui pro engenheiro, pro técnico, isso aqui é com vocês. Eu nem sei recomendar EPI, por exemplo, para ruído. Não sei qual que é o melhor. Eu não tenho expertise para isso. As minhas formações não me permitem, não sou habilitada para isso.
Então, o máximo que eu faço como ergonomista é recomendar que se faça um estudo com a equipe do SESMIT, com o engenheiro de segurança, com o técnico, tecnólogo, porque eu não tenho essa capacitação, eu não tenho essa habilitação. Então, é o máximo que eu faço. Obviamente, eu oriento essa empresa de que temos este problema e que já saiu da esfera ergonômica, tudo que a gente poderia fazer já foi feito e precisamos de um estudo extra e tudo mais. Mais ou menos essa linha, tá? Porque senão a gente confunde tudo. E se a gente pegar a raiz da indicação de EPI nas nossas normas, lá na NR6, que é a norma de EPIs, está muito claro que quem faz a recomendação de EPI é a equipe do SESMIT, e a gente sabe que eu, como fisioterapeuta, ergonomista, eu não pertenço ao SESMIT. Obviamente, eu posso trabalhar em muitas empresas fora da equipe do SESMIT, mas eu não estou no SESMIT. Está muito claro na NR6, quem recomenda EPI é a equipe do SESMIT, após ouvir a CIPA e após ouvir os trabalhadores. E aí sim, de acordo com o risco existente, vai fazer a recomendação do EPI mais adequado para aquele risco, para aquela exigência, para aquela situação de ruído. E para as empresas que não têm SESMIT, o empregador precisa delegar, contratar para alguém habilitado fazer isso. Então não tem nada a ver com análise ergonômica, não tem nada a ver com ergonomia, não tem nada a ver com a NR17, não tem nada a ver nem com a ciência da ergonomia. Se você pegar livros de ergonomia, você nem encontra isso. Então, realmente é uma viagem total, a gente querer se meter em EPI com a ergonomia, tá confundindo tudo. Eu brinco e até lembro, né, de quando eu comecei, que quando a gente está começando, a gente tem vergonha de dizer não, ou de dizer que não sabe, ou até mesmo de dizer, não, isso não é da minha função, eu realmente não estou habilitada para isso tem que ser os profissionais XYZ para fazer. É muito comum a gente ter essa sensação de que, quando eu estou começando, se eu disser que eu não sei, ou se eu negar, dizer simplesmente não é da minha função, eu não sei e tudo mais, que as pessoas, o contratante ou o cliente, sei lá quem, vai me olhar com os maus olhos, vai achar que eu tô negando serviço, que eu tô fazendo corpo mole, e não é nada a ver, né? Isso não existe. Se a pessoa pensar isso, é ignorância ou até mesmo egoísmo da parte da pessoa, porque não tem como alguém fazer tudo. Não, eu sou o bombril, faz tudo. Não, Deus me livre, longe disso. O que eu não sei eu delego para quem sabe, porque senão a chance de eu fazer caca é muito grande. Porque eu não sei do que eu tô falando, eu não sei do que eu tô recomendando, eu não sei o que é isso. Eu sei superficialmente. Então, deixa para quem sabe, tá? Não queira abraçar o mundo. Ai, meu Deus, mas ele tá me pagando, meu Deus, eu vou perder esse cliente. Não, se não é da tua função, se você não sabe, não pertence ao teu trabalho, deixa para quem sabe, faz um adendo, conversa em off com essa empresa, eu avaliei ruído, deu, sei lá, vamos dar um exemplo, geralmente funções que usam maquinários pesados, né? Geralmente vai estar lá 80, 85, 90, eu já avaliei 130 decibéis em máquinas pesadas, furadeira, britadeira, sabe? Perfuratriz, máquina perfuratriz, eu já avaliei e não tinha uso de EPI. Não essas mais graves, mas de 90 decibéis eu já encontrei. Não utilizava EPI. Eu sei que preciso usar EPI porque eu tenho um conhecimento superficial, mas que já me permite. Aqui já preciso de um EPI, principalmente porque eu uso o dia todo. Eu sei que preciso, mas eu não vou colocar na minha análise. Eu vou orientar a empresa que ela busque um serviço especializado nisso,
Pode ser o SESMIT dentro da empresa, acredito que não, porque se tem SESMIT já deveria estar tudo isso rodando certinho, 100%. Ou orientar que contrate uma equipe especializada, um profissional especializado. Então, assim, delega, galera. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se você não sabe, é muito melhor você dizer não e evitar de fazer caca do que querer abraçar o mundo e fazer caca. Não é mesmo? Então tome esse cuidado, não fica preocupado, preso a isso. O contratante, o cliente tem que entender, né, que obviamente com você explicando, essa mesma explicação que eu tô fazendo para vocês, você pode fazer pro cliente. Olha, não é da ergonomia, já fugiu, eu não posso, eu não tenho essa capacitação, eu não tenho essa habilitação, tem que ser o profissional XYZ, eu sou fisioterapeuta, trabalho com ergonomia, não tenho essas habilitações para fazer isso. Beleza? Feito. Galera, quarto item que não deveria estar num AET. E isso é bem global assim, tá? Porque não é isso que não deveria ter, mas é a especificação disso, que é o quê? Fotos somente das situações críticas. Eu fazia isso, por isso que eu tenho total autoridade para falar. Antigamente, as minhas análises ergonômicas só tinha foto de coisa ruim, horrível, das piores situações, dos piores cenários, da pior atividade, do pior momento daquela atividade ou do pior momento da jornada de trabalho dele. Então, assim, eu não estou em nenhum momento falando que você não deve pôr essas fotos se forem coerentes de colocar. Eu estou falando que não deve ter somente isso na tua ET. Ou seja, você também precisa evidenciar nas suas fotografias o que está bom naquela empresa. Então, o mobiliário está ok, mantém aquela fotografia na tua ET para comprovar que aquele mobiliário está ok. Aquela postura está ok, mantém na tua ET aquela foto que evidencia que aquela postura está ok. Aquele manuseio de carga, aquele almoxarifado, tá com as alturas ok, mantém na tua ET as fotografias daquele almoxarifado com as alturas ok para evidenciar isso. Porque assim, gente, é outra coisa. O próprio cliente, quando pega a análise ergonômica que você fez e só tem os pontos fracos e ruins da empresa, ele quer te dar uma voadora, literalmente, e fazer você sumir. Porque assim, gente, eu já falei em outras lives passadas, por isso que é importante não perder nenhuma, até porque eventualmente elas não estão ficando salvas. Eu já conversei com vocês que a gente também precisa evidenciar os pontos positivos da análise da empresa e que a gente precisa se colocar sempre no lugar do trabalhador e também do proprietário, do patrão. Então, gente, se coloca no lugar da empresa que você está prestando serviço. Faz de conta por 2 minutos que você é dono dessa empresa. Aí você contratou um profissional para fazer uma análise ergonômica do trabalho e você tem um monte de coisas boas que estão dentro das normas, que estão dentro dos padrões de segurança, que estão dentro da NR17, que está dentro, que a ergonomia está funcionando em vários pontos, mas você só deixa documentado e evidenciado o que está ruim. O que você como dono iria pensar? Conta para mim. É muito ruim isso, é muito negativo, é muito, assim, realmente é até injusto. De novo, obviamente que a tua análise, os riscos que você encontrou precisam estar evidenciados, mas não só isso. Você também precisa evidenciar o que está bom, o que não é risco, o que está dentro dos limites de segurança, as situações que até existe uma exigência ergonômica, um fator de risco ergonômico, mas que não é risco porque está dentro do limiar de se tornar realmente um risco, entende? Então você também é teu papel, sim, evidenciar isso e manter na sua análise ergonômica o que é positivo, beleza? Senão fica um caixão, né? Galera, tá ok? Não tá travado? Tudo certo? Perfeito, Cláudio. Cláudio mandou. Se as imagens mostram as sequências das atividades, vai ter as coisas boas e ruins também, né? No meio daquilo, exatamente.
Por isso que é importante você fazer os registros de tudo que você vai analisar para ter aquele balanço, porque em nenhum lugar vai ter só risco ou vai ter só coisa boa. Pode ter ali um desequilíbrio, mas sempre vai ter os dois cenários, né? Então a gente tem que estar com isso bem afiado. Agora eu vou passar rapidamente o que não deveria ter, para mim é isso, de cabeça assim lembrando, né? Talvez tenha mais coisas, mas que sejam tão óbvias que eu não acabei nem trazendo. Daqui a pouco eu vou olhar as caixinhas, podem mandar ali. Agora eu vou passar rapidamente sobre itens que devem estar na ET e que ou as pessoas confundem muito ou têm dúvida, ou que realmente é o que eu mais vejo que as pessoas deixam passar. Então, ou o que é mais, que as pessoas têm mais dúvida, ou que mais frequentemente eu vejo que não tá lá. E é importante estar, tá? Tem 1 milhão de coisas extras, mas isso aqui é o que eu mais vejo. Primeiro de tudo, o nome de quem está te acompanhando naquela análise ergonômica. Então você tem lá, às vezes é o técnico de segurança, às vezes é o RH, às vezes é alguém do SESMIT. Você precisa registrar quem está te acompanhando, que querendo ou não, é o responsável ali por te prestar muitas informações, por te levar nos setores, tá? Então sempre coloca lá o nome da pessoa que te acompanhou e a função dela, tá? Especificamente neste caso eu gosto de dar nome aos bois, porque muitas vezes ele que me adentrou no setor, ele que me apresentou para a empresa, ele que me prestou várias informações importantes para análise, então acho realmente válido, tá? Segundo item essencial que, obviamente, a gente acabou... Opa! Caiu aqui meu suporte. Aí, todos vivos, todos vocês estão vivos. Se vira nos 15, aqui é ao vivo, galera, aqui é ao vivo. 2, segundo item importante para constar, fotos da realidade, que é o que a gente acabou de falar que o Cláudio mandou ali. Então, não ter só as fotos críticas e com risco e tudo mais. Registrar as fotos do dia a dia. Então, na sua análise, ter as fotos do que acontece no dia a dia normal, né? E não só das situações críticas, só da situação de risco, tá? Terceiro item, muito importante, ter todos os seus dados como profissional. Às vezes eu vejo as pessoas assinarem só com o nome ou só com a graduação, né? Coloca o seu nome completo, coloca o seu número do seu conselho, coloca se você tem alguma especialização, os seus dados completos, tá? Porque é muito, muito importante, até para a credibilidade de quem vai receber aquela análise, tá? Outra coisa muito importante que eu vejo as pessoas esquecerem, que tem que estar na ET, a data que você coletou e a data que você entregou, tá? Geralmente são datas diferentes, principalmente quando é uma empresa de um porte médio grande, onde você, que nem eu, já fiquei 4 meses coletando uma empresa só, porque era muito grande. Então, assim, coloca, por exemplo, essa empresa que eu fiquei 4 meses só coletando. As coletas foram realizadas no mês de janeiro a abril de 2019 e lá no final a data normal padrão de entrega da análise. Então, é junho de 2019. Então, você tem que ter essas datas, porque o que você coletou representava aqueles 4 meses que você coletou, ou aquele mês, ou aquela semana. Pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, mude alguma coisa lá e aquilo não seja mais representativo da realidade. Então é importante você colocar lá a data de coleta e aí então a data de entrega, e não só a data de entrega, entendeu? Principalmente quando são empresas grandes que você tem uma diferença ali significativa entre o período que você começou a coletar e o final que você entregou. Beleza? Quinto item que deve ter em toda análise: sugestões de melhorias específicas para cada situação ergonômica encontrada. Então, gente, eu já vi pessoas fazendo análise ergonômica sem colocar sugestão para os riscos. E ainda dando a desculpa de que não, se quer saber a minha sugestão de melhoria,
é uma consultoria depois. Gente, pelo amor de Deus, toda análise ergonômica do trabalho, até você já tem que saber isso lá pro teu orçamento, porque isso impacta, obviamente, é um trabalho que a gente tem ali significativo para fazer no teu orçamento, você já tem que contabilizar que sim, você também vai ter um tempo ali de horas, de dias, de pensando para sugestões de melhoria quando você encontrar os seus riscos ergonômicos, ou as exigências, ou os desconfortos relatados pelos funcionários. Então, tem que ter sugestão ergonômica cirúrgica, específica para cada situação que você encontrou. E às vezes elas são simples, mas às vezes elas são complexas. E isso já tem que estar contabilizado porque você precisa sugerir. Obviamente, situações mais complexas, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, às vezes não, sempre. Então, é super válido também você dar uma devolutiva para essa empresa e explicar, olha, eu preciso, para conseguir ajudar nesta situação da empresa de vocês, eu preciso de uma equipe multidisciplinar trabalhando junto comigo. Eu sozinha não consigo. Aquilo que a gente já conversou, de ser franco, de dizer para o cliente quando você não dá conta sozinho, ou que você precisa de ajuda, ou quando não é com você, né? Então, por exemplo, eu fiz uma análise ergonômica final do ano passado, que era muito calor no setor. Assim, superficialmente eu sei o que tem que fazer, mas eu não sou especialista em edificação, em calorimetria, em temperatura. Eu não sou especialista nisso. Tem N empresas especialistas só isso, em climatização de empresas. Então, minha sugestão foi elaborar, fazer um projeto com um serviço especializado para melhorar essa temperatura desse setor, porque não eram sugestões simples que eu sozinha, como ergonomista, poderia dar que seriam eficazes. Precisaria de uma mudança estrutural, de layout, de equipamentos de auxílio, de abertura de porta, de janela para ventilação. Então é algo complexo que já saiu da minha capacitação, da minha capacidade de ergonomista. Eu posso e devo estar junto nesse projeto, mas eu sozinha não dou conta. Como é que eu vou saber qual é o tamanho do buraco da janela que tem que ser feita nesse setor para melhorar a ventilação? Eu não sei disso. Eu sei que vai ajudar e eu recomendo que seja feito até. Mas eu não sei disso. E eu não sei ir lá furar essa parede também, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar em equipe, mas sempre fazer sugestões cirúrgicas específicas para cada exigência, situação que você encontrou, né, para melhorar ou para reduzir risco ou para eliminar risco, tá? Sexto item muito importante que tem que estar na ET, que as pessoas pulam ou fogem ou acham que não precisa, é um cronograma de ações, tá? Eu sempre faço esse cronograma junto com a empresa, tá? Quando a empresa não tá nem aí, ela não quer implementar nada, ela só queria uma demanda documental para dizer que está feito, a empresa assina um termo junto comigo de que ela não vai fazer um cronograma porque ela não quer. No momento, ou porque não tem caixa, não tem budget, obviamente a gente vai até o fim, porque, assim, é o nosso principal papel e é onde a gente vê as coisas acontecendo, é fazendo um cronograma de ações e cumprindo com ele. É só assim que a gente consegue mostrar o real papel da ergonomia e os milhares de benefícios que ela consegue promover para aquele cliente. Mas sim, existem clientes que não querem assinar lá um cronograma para ser implementado. Se eles forem resistentes, você tem que coletar um termo de que a empresa não vai implementar um cronograma agora de ações. Porque a gente também não pode obrigar, a gente não tem poder de lei. A gente já conversou, a gente não é auditor fiscal do trabalho, a gente é consultor daquela empresa ou CLT, funcionário. Então a gente vai até onde a gente consegue, até o último, né? Eu sou insistente, mas assim, a empresa tem que então colaborar contigo, assinar um termo de que ela não quer fazer implementar agora, ou pode até ser um termo falando assim, olha, agora em 2020 a gente não tem caixa. Teve a pandemia, a gente fechou as portas, a gente está com baixa produção, a gente está reduzindo custos, mas 2021 a gente senta de novo e faz o cronograma de ações. Perfeito! Tudo documentado, tá? Combinado?
7º item que deve estar na ET é relacionado à validade dela. E eu já vi que tem perguntas aqui, então eu vou aproveitar esse tempo para responder, né, que já estava no escopo da análise, da aula, né. Deixa eu ver se eu encontro, ela não está aqui enviada, mas eu vi que foi num comentário. A validade, de maneira geral, é sempre quando ocorre qualquer alteração ali naquele setor ou naquela função ou naquele posto de trabalho, tá? Primeiro, não tem nada legal, normativo, que diga a validade da ET é de 1 ano, 2, 3, 4. Não existe isso. Não queiram encontrar isso, porque vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque não existe. Então, Débora, qual é a validade de uma ET? Não sei, não está escrito em lugar nenhum, não tem nenhuma nota técnica, norma, nada. A gente sabe que sempre que houver qualquer alteração no layout, no modo operatório, na produção, no produto desenvolvido, no mobiliário, na questão ambiental, iluminação, etc. Enfim, mudou de cargo, por exemplo, faz outras atividades, a análise ergonômica ela estará inválida para especificamente essa situação que mudou. Então, por exemplo, a análise inteira ela é válida, só que dentro desta análise uma função está trabalhando de forma diferente. Ou um setor e todo mundo que está dentro dele está trabalhando de maneira diferente porque foi modificado. Então, para este setor, para essa função, para este grupo de pessoas está inválido. E tem que refazer esta situação de novo. Então, a análise como um todo, ela está lá, ok, ela tem validade, exceto para isso que mudou. Então, eu escrevo isso lá no final da minha ET, os alunos do MDD sabem, tá lá o modelinho do textinho que eu uso. Análise ergonômica é um documento que precisa ser refeito ou perde sua validade assim que ocorrerem mudanças em layout, em produção, no produto desenvolvido, nas posturas, no mobiliário, nas questões ambientais, nos equipamentos, ferramentas. Então, sempre que tiver alguma dessas alterações, tô resumindo aqui, tá? Porque eu não vou lembrar 100% de cabeça, mas sempre que tiver essas alterações, precisa ser reanalisado especificamente essas situações que foram modificadas, tá? Eu não preciso refazer a análise ergonômica inteira de novo. Eu vou reanalisar isso que mudou, tá bom? Pode ser inserido um anexo à parte, quando faz a reavaliação, pode ser, tá? Então, reavaliou, pode colocar um anexo do que foi modificado e reavaliado, ou você pode atualizar a tua ET como um todo, atualizando somente esse pedaço. O 8º item que tem que estar lá, que a gente já comentou, é evidenciar os pontos positivos da empresa também, e não somente o que é risco, uma postura, carga excessiva. Então, durante o teu processo de análise, os itens ergonômicos que estão ok, você também tem que evidenciar e descrever, ou com fotos, né? Descrever ou evidenciar com fotos. Eu gosto dos dois, colocar foto e descrever, porque o nosso olhar de ergonomista ninguém mais tem. Então, uma foto que para uma pessoa, a pessoa vai olhar a cor da parede, eu vou estar olhando o mobiliário, a postura e a questão organizacional como um todo. Então, por isso que eu gosto de descrever. Não possui esse fator de risco, isso não existe nessa função, ou existe esse fator de risco, mas não está próximo do limite, que é tanto, então não causa risco ou danos para o colaborador, etc. Tá? Então, evidenciar o que está ok, o que não é risco, o que está dentro dos parâmetros limítrofes e tudo mais. Beleza? Gente, agora eu vou abrir a caixinha de perguntas, tá? E vamos ver se eu dou conta. Faltam 9 minutos. Vamos lá. Jesse, cronograma de ações consiste na aplicação das modificações e ajustes observadas na ET? Basicamente, sim. O meu cronograma de ações, ele consiste em implementar as soluções ergonômicas ou sugestões ergonômicas que eu sugeri na minha análise. Então, eu faço uma reunião com aquela empresa, eu não coloco o cronograma sozinha, até porque eu não sei se aquela empresa vai ter orçamento
daqui 3 meses para isso, se ela vai ter o tempo disponível, se ela vai poder me liberar aqueles profissionais ou aquele posto em junho, eu não sei, né? Principalmente se eu sou uma consultora que tô ali para resolver essas situações e não sou um profissional que tô ali todo dia CLT, que eu já sei aquela realidade. Então, o meu cronograma de ações se baseia nas soluções ergonômicas que eu sugeri para cada situação ergonômica encontrada, ou risco, ou exigências, né, ou desconfortos relatados. E aí, junto com a empresa, em uma reunião formalizada, documentada em ata, a gente faz uma organização ali do cronograma para fazer essas implementações e, obviamente, discutindo com a empresa se ela também acha coerente tudo aquilo que eu estou propondo. Pode ser que a gente proponha coisas que não são coerentes e a gente tem que dar, sim, essa abertura para quem está lá no dia a dia, conversar, os trabalhadores junto, né, para ver se faz sentido aquilo para eles, tá? Então, a gente tem que estar aberto a isso para fazer o cronograma mais coerente possível, tá? E não é ficar empurrando com a barriga, não é negligenciar, mas sim ser coerente para nós como profissionais, para a empresa e para os trabalhadores, tá bom? Cláudia, como justificar então para os planos de ação sem citar prováveis patologias? Então, a nossa justificativa é de risco ergonômico e não de risco de doença, entendeu? Então, nunca, em nenhum momento, eu preciso citar doenças para justificar para o meu cliente. Simplesmente evidenciando que é um risco ergonômico, né? E que o principal que eu utilizo para as implementações é justificar os benefícios daquilo, entendeu? Eu prefiro agir na economia que eu vou dar, na produtividade que eu vou gerar, no conforto que eu vou gerar do que na doença. Mas assim, Cláudia, você não coloca na análise as doenças. Mas se você é um profissional da saúde, que você já detém desse conhecimento, em off, em reuniões, você pode conversar com o RH, com o Segurança do Trabalho, com o SESMIT, que determinadas situações podem gerar XYZ, mas não evidencia e documenta na tua ET para não gerar um nexo causal de repente, sem necessidade ou até errado, tá bom? Ótima pergunta, André. Como dizer qual colaborador precisa de ajuste na mesa sem citá-lo? Eu numero os postos, tá? Então, quando eu tenho muitos postos, então eu sei que você atende banco, né? Então você tem vários postos de trabalho, eu enumero os postos e eu uso a numeração que eles dão. Então, tipo, eu não começo numerando do jeito que eu conheço, tá? Eu vou lá e eu falo, gente, onde que começa? Onde que é o primeiro e onde que é o último? Mais ou menos assim. Eles falam, não, a gente começa por aqui. Então, eu vou enumerando os postos e coloco qual posto que precisa de um ajuste e tudo mais, tá? Só que, detalhe, a análise ergonômica vai agir lá no mobiliário. Então, o posto 3 precisa de suporte para monitor. Se você estiver falando sobre ajuste de mesa, de altura, de distância de espaço, de ajuste de monitor, é uma blitz postural, é outra coisa. Não tem como a gente fazer ajuste de altura de monitor durante uma análise, porque a análise é a análise. Isso de ajustar a altura, de não sei o que, é depois numa gestão que na tua análise você identificou que os profissionais precisam passar por essa reeducação, este treinamento de ajustes para a antropometria deles, e aí você vai fazer uma blitz postural, ou seja lá o nome que você dê para essa ação, entendeu? Então, por isso que isso não é evidenciado em uma análise ergonômica. A Débora precisa aumentar a altura do monitor, não tem nem como fazer isso, tá? Débora, eu oriento lá no final, fazer treinamento ergonômico para o ajuste de equipamentos imobiliários, aí é em todo o setor, não tem como falar, a Débora tá certa a altura, ela não precisa de treinamento ergonômico. Pode ser que esteja certo por acaso, ela não sabe que tá certo, ou por acaso está certo, mas se algum dia alguém baixar esse monitor, ela não vai saber como que é o certo depois. Então, por isso que é importante isso ser no pós, pode ser até durante, mas assim, é uma outra ação, não pertence à análise ergonômica. O nome já diz, análise ergonômica.
Ela vai recomendar o que ela encontrar de errado ou algo que possa ser melhorado. E nessa recomendação pode envolver um treinamento, que é uma segunda etapa que inclui ali na gestão, beleza? Então a gente se vê amanhã de novo na 9ª live e amanhã vai ser o tema ergonomia em frigoríficos às 17 horas. Obrigada por hoje. Quem não está ainda no meu canal do Telegram, o link tá ali no meu perfil, na minha bio. Entre, que tem várias coisas legais, várias coisas que eu não posto em lugar nenhum. E a gente se vê amanhã às 17 horas, dando continuidade na maratona da ergonomia. Não posso voltar, eu tenho uma reunião agora às 18, mas senão eu voltava. A gente se vê amanhã às 17. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.